Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar continuação na nossa série e nesse vídeo a gente vai então falar sobre o hook Use Query e então é basicamente isso nesse vídeo. Para começar a gente vai criar uma pastinha, aqui dentro eu já deixei até criada, chamada Queries. Aqui dentro da Search a gente cria essa pastinha chamada Queries. E dentro dela a gente tem duas novas pastas, que vão ser o que? Models e Modules. Então, Models e Modules. Beleza. Aqui dentro de Models, o que vai ter, né? Aqui dentro de Model vai ter a representação, digamos assim, da nossa tabela lá no banco, né, do nosso document, no caso que a gente está utilizando o Mongo, vai ser a representação dele dentro do nosso front-end. Então, lembra que lá na API a gente tinha criado aquela interface de tweet, e daí a gente tinha mudado lá para o retorno ser um array de tweets e um total pages. Então, é isso que a gente precisa expressar aqui dentro desse model. É aqui que a gente precisa definir, porque isso daqui vai ser utilizado para tipagem mais para frente. A gente vai ver isso logo logo, mas só dando uns spoilers. Então, aqui dentro, a gente precisa criar uma interface, né, tweet. E o que o nosso tweet é, né? O que a gente tem lá definido lá no nosso document, né? A gente tem um ID, que ele é um number. A gente tem um author, que ele é uma string. Opa! A gente também tem uma description, que também é uma string. A gente tem o likes, que é um number. O created at, que é um date. E a gente tem também um updated, at, que vai ser um date. Beleza. E aqui a gente vai ter uma interface query data, que vai ser o que o query data, né? Ele vai ter tweets, e dentro dele é um objeto, né? Que dentro dele vai conter o que? Um array de tweet, e ele também tem um total pages, que é um number. Beleza. Isso daqui é hoje o que o nosso backend retorna pra gente. Isso daqui isso daqui é o nosso tweet, né? Então é isso. Vou salvar aqui. E então aqui a gente já definiu, tá tudo certo. Agora outra coisa que a gente vai fazer também é aqui dentro de modules, a gente já vai deixar tudo preparado essa parte. Aqui dentro de modules a gente vai ter outra pastinha, porque aqui vai conter tudo. Então, imagina que a gente agora tem sei lá, o user, por exemplo. Então a gente viria aqui e criaria uma nova pasta de users, por exemplo. E aqui a gente colocaria query, mutation e um index para exportar tudo isso, né? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Nesse vídeo a gente vai criar apenas o query, e no próximo vídeo a gente faz a nossa mutation. Eu também vou criar um index aqui, né, para exportar esse query. E então, vamos lá. Aqui, dentro do query, vai conter a nossa query, né? Então, a gente precisa saber qual que é a forma que a gente busca os dados, né? Antes a gente fazia isso daqui, né? Então, a gente buscava os dados dessa forma aqui. Então, é isso daqui que a gente precisa escrever aqui dentro, certo? Então, deixa eu só fechar isso daqui. Eu vou, então... Primeira coisa, eu preciso importar um carinha chamado GQL, lá de dentro do Apollo Client. O GQL, ele é um carinha responsável por permitir que a gente consiga escrever as nossas queries, né? A nossa SDL language aqui dentro do front. Então, a gente vai ter uma query chamada tweetsQuery. Ele vai ser GQL, e daí a gente precisa passar dessa forma aqui, ó. E aqui dentro a gente passa a nossa query, né? A gente vai ter uma query get tweets, e aqui a gente vai aprender um negócio muito massa, que é a parte de variáveis. Então a gente precisa passar a paginação, né? A página que a gente está e a quantidade de dados que a gente quer, dessa forma aqui, ó. Para a gente fazer isso, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Page, né? Então a gente está definindo que a gente vai ter uma variável page, e ela vai ser do tipo float. E a gente vai ter um page size, que também vai ser do tipo float, e ambos são obrigatórios. Beleza? Então agora vai ser o nome da nossa query aqui, tweets, né? E daí a gente referencia a nossa variável lá em cima. Então a gente vai ter um argumento lá no backend chamado page, e ele é referenciado aqui pela essa variável page, certo?
E a gente vai ter também o page size, que também vai ser referenciado por essa variável page size. Beleza. E aqui, então, vai ser os dados que a gente quer que o nosso backend retorne para a gente. Então a gente vai ter um ID, author, description e o nosso created at. É isso que a gente vai utilizar. E a gente também vai ter o nosso total pages, certo? Beleza. Por hora, é isso aqui que a gente precisa aqui dentro. Então, aqui fechou. Já está pronta a nossa configuração aqui do lado do Apollo. E o que a gente precisa fazer agora é trazer isso para a parte do React. Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte. A gente vai importar esses dois carinhas, então, que a gente acabou de criar, né? Lá de dentro da nossa queries, models e tweet, eu vou trazer as nossas duas interfaces, né? O query data e o tweet. Eu vou copiar isso aqui também, porque daí já está pronto. Ah, eu só esqueci, calma aí. Aqui vai ter modules. Só esqueci de exportar isso. Deixa eu fazer aqui já também. Então a gente precisa exportar, né? Então a gente vai importar aqui de dentro da nossa... aqui de dentro da nossa query. O que a gente vai trazer aqui dentro? O que a gente vai importar, né? O nosso tweets query. E a gente vai exportar tweets query. Por que eu fiz isso? Porque é muito mais fácil você acessar diretamente dentro de modules, tweets, e pegar o que tu quer, por exemplo, aqui no caso vai ser tweets query, do que acessar /modules, /tweets, /query, entendeu? E daí, tipo, fazer tudo isso toda vez não é legal, sabe? Então, joga um index aqui e já tá tudo certo, sabe? Você só precisa importar aqui, exportar e importar de forma muito mais rápida aqui. Eu acho muito mais fácil a forma de trabalhar e eu não gosto que acesse de forma direta, digamos assim, aquele nosso arquivo, né? Porque aquele nosso arquivo pode mudar o nome, então, tipo, se já está num lugar só, a gente já sabe e consegue ter mais controle, sabe? Por isso que eu prefiro fazer dessa forma. Então, vamos lá. Eu já vou deixar criado também aqui uma interface que a gente vai precisar, que vai ser responsável por fazer a parte de paginação. Então, vai ser a tipagem da nossa paginação. Poderia utilizar type aqui também. Eu vou utilizar type porque não vai estender de nada, não vai implementar de nada. Entendeu? Estender no caso. Então, poderia utilizar type porque vai ser apenas utilizado como tipagem de um parâmetro. A gente vai ver depois mais certinho. Só vou deixar criado aqui para a gente já adiantar. Então, aqui eu disse que esse type ele vai ter um atributo page que pode receber os valores -1 ou 1. Eu já explico o porquê disso. Certo. Aí eu vou ter dois estados aqui. Um estado ele vai ser o estado de data, certo? Porque o Apollo ele vai buscar os dados no banco, né? Ele vai fazer requisições para a API, quer dizer, essa API vai retornar os dados e eu preciso armazenar esse dado em um lugar. Esse lugar vai ser esse nosso data. Então eu vou ter meu useState e ele vai iniciar como um array vazio. E esse nosso data, ele vai ser o quê? Ele vai ser um array de quê? De tweet, exatamente isso mesmo. Então, esse nosso data aqui ele vai armazenar arrays de tweet. Beleza, é isso aqui que a gente precisa. E eu já vou deixar também criado um current page aqui, que vai ser responsável por controlar a página atual que a gente está no nosso app, e ele vai iniciar com 0. Cara, eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa de configurações iniciais para a gente começar a nossa criação aqui, o nosso uso com o useQuery. Então, o useQuery, esse hook, ele retorna algumas coisas para nós. Então, a gente precisa fazer a desestruturação dele para pegar exatamente o que a gente quer. Beleza, então a gente já vai buscar o que ele precisa e vamos só declarar ele aqui. Então, a gente vai importar ele aqui, né? Ele é importado, cadê ele? Ele está aqui, ó. Ele é importado lá de dentro do Apollo Client, Apollo Client useQuery. E ele espera duas coisas. A primeira coisa é a nossa query, né? Qual que é a nossa query? O que eu preciso executar? Então, a nossa query a gente criou tweets query, né? E ele também espera algumas opções, pode passar algumas opções para ele. Então, aqui tu pode ver que tem várias opções, ó. Client, Context, Error Policy, Fat Policy. E o que a gente vai precisar se chama Variables. E quais que são essas variáveis? Lembra que eu falei que a gente ia ter duas variáveis? Page e page size, é exatamente essas que a gente vai passar aqui. Então, eu vou ter o meu page, que vai
vai ser o nosso current page, né? Eu posso iniciar ele com 0, mas eu vou iniciar ele com current page, não tem problema. E a nossa quantidade de dados que eu quero que seja buscado. Nesse caso, 4. Eu quero que seja buscado 4 dados por vez, né? Então, certo. E esse useQuery, como eu falei, ele retorna algumas coisas para nós. Se a gente ver aqui, ó, ele retorna data, called, client, error, loading, network status, certo? Então, por hora, eu vou estar utilizando data e refat. E só que, tipo assim, aqui ele vai dar conflito, porque já foi declarado data lá em cima. Então, eu quero mudar isso. Como é que eu mudo isso? Eu posso utilizar 2 pontos e colocar o nome dele aqui. Então, eu estou dizendo que esse data que vem do useQuery, eu quero que seja chamado de Apollo Data. E esse refat é o seguinte, quando eu clicar, por exemplo, no botão de Next, eu quero que seja buscados novos dados. E para mim buscar esses novos dados, eu posso utilizar o refat. O que eu não falei ainda, que eu lembrei agora, quando falando do refat, é que dentro do Apollo a gente tem um cara chamado useLazyQuery. Qual que é a diferença do LazyQuery pro useQuery? É o seguinte, imagina que tu tem uma tela e essa tela tu não quer que, por exemplo, os dados sejam buscados quando o usuário entra na tela. Tu quer que, por exemplo, ele clique num botão, imagina uma tela de consulta de filtros. Então, tu quer que quando ele selecione algum filtro e clique no botão de pesquisar, seja feito a request. O LazyQuery, ele te permite isso. Então, ao contrário do useQuery, que ele vai buscar na hora, quando tu entra na tela, o LazyQuery ele espera para que seja executada alguma ação do usuário para daí a request ser disparada. Então, aquela nossa query ele só vai ser montada a partir do momento que alguma ação parte do usuário. Então, essa é a única diferença entre ambos, certo? Aí agora, para a gente testar, ver se já está tudo funcionando, o que a gente precisa fazer é o seguinte, aqui embaixo, como a gente já tem um array de data, né, a gente já tem um array de tweets, eu já posso fazer o seguinte, aqui embaixo em profile, é aqui onde é que a gente vai mostrar os nossos, aqui até o nome está errado, eu peço desculpa, eu acabei deixando, porque era um projeto antigo, mas eu achei muito bonito esse layout aqui, eu achei muito legal esse layout que eu desenhei, então eu acabei deixando, mas não tem problema. Então aqui dentro a gente vai fazer a nossa listagem. Então aqui o que a gente precisa fazer? A gente tem um array, né? Então a gente precisa fazer um map para buscar esses nossos dados. Então aqui eu vou chamar ele de T, né? E aqui eu só preciso fazer isso. E eu vou jogar tudo aqui para dentro de novo. Aí a gente precisa passar uma key aqui para dentro, porque o React precisa entender que são coisas diferentes. E o que é diferente, né, dentro dos nossos, de cada tweet nosso? O ID, né? Cada ID vai ser gerado, cada novo dado gerado vai ser um novo ID, né? Quando tu gerar um novo dado vai ter um novo ID. Então eu vou colocar ele como uma chave aqui, como um key. Aí aqui dentro do H2 eu vou colocar o que? O nosso description, né? Vai ser o nosso tweet. Aqui no P eu vou ter o nosso author. E aqui embaixo, por hora, eu vou colocar o nosso created at. E eu já vou te ensinar como é que a gente pode formatar para ficar assim, bonitão, com 10 minutos. Eu vou salvar aqui para ver se está tudo certo. E eu acredito que esteja. Tá, aqui está tudo certinho. Vamos ver. Olha lá. Ué, por que eu não trouxe nenhum dado? Porque não tem nenhum dado. Eu deixei justamente nenhum dado porque eu quero te mostrar isso funcionando em tempo real. Por isso que eu deixei aberto aqui o nosso playground. Então, eu vou criar um novo tweet aqui. Criei, beleza? Criei ele aqui. Agora eu vou dar um reload na página pra gente ver. Opa, não buscou nenhum dados. Por que que... óbvio. Tá vendo que eu não setei? Tá vendo que não está sendo usado nenhum aqui? Não tá sendo utilizado nada. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo. Eu estava buscando o data, mas é porque o data eu vou utilizar depois. E a gente já vai ver o porquê. Por hora eu vou deixar só o Apollo Data pra gente ver se tá tudo certo. Apollo Data... tá. Tá, peraí, eu vou fazer diferente. Eu já vou deixar pronta a nossa estrutura que a gente vai precisar, que vai ser a seguinte. Opa, ele buscou o cara errado aqui. Use effect. Beleza. Eu já vou deixar essa estrutura criada. Eu não ia criá-la agora, mas eu vou deixar ela um pouquinho criada já. Eu vou chamar de formatted tweets, que ele vai pegar lá dentro do meu Apollo Data tweets.tweets.map. Agora sim, aí eu vou ter o meu T,
E aí eu vou retornar o meu T, né? Eu vou retornar todos os dados desse cara. E eu vou fazer o seguinte, para não dar erro aqui também, eu vou colocar que ele é do tipo tweet. Ele vai ser um retweet, esse mesmo. E aqui eu vou dar um set data no meu formatted tweets. Beleza, eu acho que está tudo certo, agora a gente pode salvar. Só quero ver se aqui embaixo eu deixei com data ou se eu deixei Apple data. Não, tá certo, data. Agora era pra tá dando certo. Por que não deu certo ainda? T has implicit... Ah, tá. Então eu preciso dizer o que é meu T. Então meu T ele vai ser um array de... Ele vai ser um tweet, né? Esse meu T aqui ele é um tweet. Agora sim vai dar certo. Vai lá, quem sabe faz ao vivo. Por que deu erro de novo, cara? Apollo data.tweets.tweets.map Ah, claro, aqui ele não... Ainda ele não colocou também não colocou a nossa dependência que a gente precisa. Ah lá, agora sim. Estranho ele não ter colocado. Deve ter alguma configuração aqui dentro do meu editor. Então, beleza. Já buscou os dados do nosso que a gente acabou de criar, né? Então a gente pode criar outro aqui para ver se dá certo. Então vou chamar de paginação 1, por exemplo. Vou criar ele aqui, acabou de criar. Então se eu dar um F5 aqui para recarregar, olha lá, ó, paginação 1. Legal. Mas lembra que a gente ia fazer essa formatação bonitinha? Então, vamos fazê-la agora. Vai ficar mais massa e vai ficar melhor para ver. E tu vai ver que é simples, muito legal e muito simples de fazer. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Aqui em cima a gente precisa importar lá de dentro do nosso date FNS um carinha chamado format distance. E a gente também precisa importar lá de dentro do date FNS locale, qual que é o idioma que a gente vai estar utilizando? No nosso caso é o PT-BR, então a gente precisa utilizar esse idioma, a gente precisa passar esse idioma pro date FNS entender como que ele vai formatar, né? E aqui embaixo, lembra que eu te falei que a gente, nesse formato de tweets, a gente vai retornar tudo do nosso T e a gente vai passar um parâmetro novo chamado formatted date. E o que ele vai ser? Ele vai ser uma string, né? A. Aí ele vai utilizar a nossa função format distance. Esse format distance ele precisa de duas coisas: o nosso date, o base date e as nossas options. O que é o date? O date é a data que eu quero formatar, propriamente dita. Então vai ser o nosso t.created@. Certo? Qual que é o nosso... Aqui eu só preciso passar um new date para garantir que ele vai ser tipo date. Qual que vai ser o nosso base date? A data atual, porque pode ser que a gente tenha criado um tweet ontem e a nossa database tem que ser a data de hoje, né? Para entender que foi criado, por exemplo, há uma hora, por exemplo, sabe? E as nossas options aqui vai ser o quê? Vai ser o locale que a gente precisa dizer qual que é o idioma, né? E o nosso locale vai ser o que a gente acabou de exportar. Importar quer dizer que vai ser o nosso PT-BR. Porém, só fazendo dessa forma aqui, não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque se a gente vir aqui embaixo e colocar formatted date, ele não vai encontrar. Não tem sugestões. E por que não tem sugestões? Porque aqui dentro da nossa tipagem, lá dentro dos nossos models e tweet, a gente precisa colocar um formatted date, que é exatamente o nome da nossa variável que a gente acabou de criar, do nosso atributo, né? Então, aqui agora a gente vai ter a nossa sugestão, que vai ser o nosso, olha lá, formatted date. Beleza. Só vou salvar aqui pra gente ver se deu tudo certo. Esperar ele buildar aqui agora. Por que ele não salvou ainda? Vamos lá que tá lento. Aqui ele tá lento, muito lento no computador ultimamente, mas não tem muito problema não. Enquanto ele carrega, logo ele já faz esse build pra nós. A gente dá uma esperadinha. Olha lá, já tá carregando. Quando ele carrega, vamos fazer o seguinte. Já vamos começar a criar as nossas funções
Olha lá, acabou de há 6 minutos e há 3 minutos. Então, beleza, a gente acabou de fazer a parte de formatação da data utilizando o DateFNS. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma function aqui, que eu vou chamar ela de handleUpdatePage, que ela vai utilizar o useCallback. E esse cara aqui, ele vai ser responsável por atualizar a página pra gente. E lembra que a gente criou aquele type update page parents? Então é exatamente ele que a gente vai utilizar aqui. Então a gente vai ter o nosso parâmetro page e ele vai vir lá de dentro do nosso update page parents. Beleza. Eu acho que tem muito... Acho que estava com um parâmetro a mais aqui. Agora sim. Então, qual que vai ser a nossa página atual, né? A nossa página atual ela vai ser o nosso current page mais o nosso page. E lembra que a gente tinha colocado 1 ou menos 1? Por que 1 ou menos 1? Por que só dois valores? Porque imagina que a gente está na página 0. Eu não vou permitir ele passar uma página menos 1. Eu só vou permitir ele passar a página 1. Então, 0 mais 1 vai dar 1. Agora eu estou na página 1 e ele pode voltar ou ir para a próxima página, né? Então, se ele voltar, eu vou passar para cá menos 1. Então, eu vou ter a nossa página atual, que vai ser 1, menos 1, 0. Então, a gente vai voltar uma página. Então, aí aqui eu só vou dar um set current page, new page. É isso daqui que essa função ela vai fazer. Deixa eu ver agora aqui, ele não vai me passar, provavelmente não vai atualizar para mim, né? Então, aqui, current page. Essa é a nossa dependência principal. E eu também vou criar um use effect, que ele vai ser o seguinte, aqui, até aqui em cima eu vou criar ele. Eu vou criar ele aqui, né? E o que esse meu use effect ele vai ser responsável? Toda vez que a nossa current page mudar, o que eu quero que tu faça? Eu quero que tu busque os dados para mim com a página atualizada. Então, await, refat, né? E a gente precisa passar novamente as nossas variáveis. Aqui a gente não precisa passar, como a gente passou aqui em cima, né? Variables e page. Não, a gente só precisa abrir as opções aqui, colocar o page e colocar current page. E aqui a gente chama essa função fetch data e aqui embaixo a gente também precisa passar como dependência o refat. Beleza, essa aqui é a nossa função. Então, essa função aqui, toda vez que a nossa current page mudar, ele vai executar o refat e ele espera como parâmetro as nossas variáveis, que vai ser o nosso page. Só vou salvar aqui para formatar aqui embaixo, né? Ele está dando algum erro por causa de formatação ou porque... Acho que agora está certo. Certo agora. Agora está certinho. Aí, essa nossa handle update page, eu vou utilizar ela lá para os nossos botões de previous e next, né? Mas o que eu vou fazer aqui em cima também, já para garantir, é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui chamada showNextButton. E o que é o showNextButton, né? Bom, eu preciso garantir que o botão de próxima página ele só vai ser mostrado se tiver a próxima página. Por isso que a gente tem o Total Pages. Se não tiver a próxima página, não faz sentido mostrar esse botão de Next, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa primeiro de algumas coisas. Se o nosso Apollo Data .tweets.totalPages for different than defined, quer dizer que existe essa variável, né? Então, beleza. Se a nossa página atual mais 1, ou seja, a gente está na página 2 e o total de páginas é 3. Então, a nossa página atual é 2, mais 1, 3. For menor do que o nosso Apollo Data.tweets.totalPages, ou seja, o nosso número de páginas total, total pages, é 3. 3 é menor do que 3? Não, não é. Então, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar false. Ou seja, não pode mostrar o nosso próximo botão de next porque não tem próxima página. Entendeu? Então, caso contrário, imagina que a gente está na página 1, a gente somou 1 e a página agora vai ser 2, a próxima página vai ser o 2. E o total pages é 3. 2 é menor do que 3? É. Então, pode mostrar o botão de next porque ele tem próxima página. Entendeu? Caso contrário, eu retorno next aqui, retorno false, quer dizer, e aqui também, se ele for undefined, eu retorno false. Beleza. Então aqui eu já garanti que vai mostrar o next button apenas se
tiver próxima página propriamente dita, né? Certo, e esse next button, eu vou utilizar ele como, onde e em que lugar, né? Eu vou utilizar ele aqui embaixo, ó. Então aqui está o nosso botão de next. Eu vou criar um style para ele e eu vou fazer o seguinte. O nosso display, ele só vai ser flex se o nosso show next button retornar true. Caso contrário, eu vou retornar none. E o nosso previous, ele vai seguir quase a mesma ideia. O nosso display, caso o nosso current page ele for menor ou igual que 0, então eu vou mandar none. Caso contrário, eu vou retornar flex. Porque imagina que está na página 0. 0 ele é menor ou igual que 0. Então não faz sentido, porque não vai existir página menos 1. Vai existir página 0, 1, 2 e por aí vai. Então eu só vou mostrar ele caso o current page for maior do que 1. Certo. E o nosso onClick aqui vai ser o seguinte. No previous eu quero que tu diminua uma página. Então como é que eu faço para diminuir uma página? Simples. Eu passo só o page menos 1, porque eu vou estar diminuindo uma página. Então, como eu expliquei antes, né, eu estou na página 1, aqui eu vou passar menos 1, 1 menos 1 vai dar 0. E eu vou copiar isso aqui embaixo para ficar mais rápido. Aqui, ao invés de menos 1, eu vou passar 1. Beleza? É isso aí, nossa parte de paginação. Aí agora é o seguinte, eu vou criar vários tweets aleatórios aqui, só para a gente ver que vai funcionar. Então, aqui eu vou criar 2, 3... 4, 5 e eu acho que até o 7 tá massa. Vou atualizar a nossa página aqui agora. E olha lá, ó, páginas são 7, 6, 5 e 4. E por que ele não mostrou o nosso botão de Next? Porque eu fiz alguma coisa errada. Show Next Button, Flex, None. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui agora. Se o current page mais um, total for menor do que o meu Apollo Data, tweets, total page, return, false. Ah, olha aqui, ó. De novo, ele não colocou as dependências aqui para nós. E eu sei o porquê disso. Porque aqui no meu editor, aqui o WebStorm, aqui dentro do meu SLint, eu não sei por que isso acontece, eu vejo que isso aqui é um problema do WebStorm. Ele não... Ele provavelmente está desligado, quer ver? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Não, ele está certo. O meu SLint não está funcionando. Eu tenho que ver o porquê que ele não está funcionando. Mas era só essas faltas de dependências. Agora ele já mostrou o nosso Next Button lá. Tá vendo que lá embaixo tem o nosso Next Button? Então agora eu vou clicar nele e funcionou. Olha só que massa. Ele acabou de ir para a primeira página. Aí eu voltei. Olha lá, página 0, página 1, página 0 e página 1. Pô, e por que não está mostrando o botão de Next? Porque não tem próxima página. No meu page total aqui, se eu mostrar, deixa eu dar um... Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu só dar um decline. Aqui, deixa eu fazer um get data aqui, ó. Tá vendo que o total page é 2? Então, por isso que ele não mostra. Porque quando ele chegou aqui no Random Update Page, aqui quer dizer, deixa eu ver onde é que a gente tá, aqui ó, ele estava no Current Page, certo? Cadê? Aqui ó, nesse caninho aqui eu estava na página 1, certo? Na minha página atual aqui. Aqui minha página atual, vai estar aqui, ó, minha página atual agora é 1. 1 mais 1 é 2. 2 é menor do que 2? Não, então eu vou retornar false. Exatamente isso que ele fez aqui. Beleza? Cara, então nesse vídeo foi isso, tá? Nesse vídeo a gente fez a parte do use query. Eu dei uma aceleradinha porque eu não queria que esse vídeo ele fosse muito longo, mas eu acredito que eu consegui mostrar tudo de forma bem detalhada. Então aqui a gente, só recapitulando, a gente criou as pastinhas lá de modules, né? Queries, models e modules. Também criou nossas interfaces de tweet e query data. Criamos também o nosso tweet query, né? Que é a nossa query, né? E a gente, aqui dentro, a gente utilizou o hook useQuery. A gente passou nossas variáveis aqui, passando o nosso current page como valor inicial e o nosso total de páginas. Fizemos a formatação para
colocar o a 2 minutos, a 10 minutos, né? Então a gente utilizou o format distance do DateFNS para isso. Aqui a gente também criou esse use effect, né, para buscar os dados toda vez que o nosso current page mudar. Criamos essas funções aqui para atualizar a página e para mostrar o botão de next, e populamos dados aqui embaixo. Então, eu acho que esse hook para mim ele é sensacional, porque de forma muito simples eu consigo buscar os dados no banco. Então, se eu quisesse trazer mais algum dado aqui, eu só precisaria mudar aqui, né? Aqui eu adicionaria esse dado e ele buscaria para mim. Então, tipo, eu não preciso mudar muitas coisas, ele dá muita flexibilidade, ele dá muita autonomia para o front. E foi por isso que eu comecei essa série, para mostrar que tipo, o GraphQL ele consegue trazer, de forma rápida, ele consegue trazer essa autonomia para a gente, né? Então aqui, se a gente quisesse mudar o page, ele mudaria para nós, sabe? Ele buscaria os dados e ele iria usar o dado e iria buscar para a gente de forma muito simples, muito rápida. Então, nesse vídeo foi isso. No próximo vídeo, então, a gente vai estar fazendo essa parte de criação de dados. A gente vai utilizar o hook useMutation para isso. E a gente vai ver como o useMutation é um hook poderoso e com ele a gente consegue atualizar cache, a gente consegue fazer várias coisas. Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo e valeu!